reunião aqui do fórum, nós vamos trazer um balanço, né, rapidamente, o que foi a semana de governo aberto, né, o que nós tivemos de acontecimento. Vamos novamente compartilhar o que vem acontecendo dentro de cada um dos GTs de implementação. Então, a gente aí tem um tempo estimado de 10 minutos para cada um dos GTs contarem o que está acontecendo, né, dentro de cada um dos compromissos, e depois a gente parte para os informes gerais. Vamos lá, peraí, volta aqui. Vamos para a semana de governo aberto. A Maria Camila, ela acompanhou bem de perto todo esse trabalho, né? Inclusive ela e a Gabriela ficaram à frente de toda essa organização, junto com Santa Catarina, Osasco e o pessoal da CGU. Então, a Maria Camila vai trazer aqui algumas informações sobre como foi a semana e como nós realizamos oficinas voltadas para o plano. A gente tem também alguns números para compartilhar com vocês. Maria Camila, por favor, fique à vontade. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, a gente já falou bastante da semana de governo aberto na última reunião, antes dela acontecer. Para quem... Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou com a máscara? Tá bom. Para quem faz parte, né, os nossos colegas aqui do governo, do SIGA, também já ouviu um pouco essa explicação, então vou tentar ser um pouco breve e abrir um espaço para quem quiser falar, né, sobre o que achou da participação aí nas mesas e oficinas que parece aconteceram na semana. Mas, enfim, vocês sabem, a Semana de Governo Aberto, o Open Gov Week, é uma iniciativa internacional da OGP, a nossa parceria internacional para governo aberto, e que eles pedem que a gente organize em uma semana, sempre no mês de maio, uma programação para difundir os temas relacionados ao governo aberto. Então, transparência, participação, prestação de contas, inovação e tecnologia. E aí, quando começamos a pensar quais atividades iríamos desenvolver, pensamos em compartilhar, então, com Santa Catarina e Osasco, que são nossas parceiras locais aqui no Brasil, elas também fazem parte da parceria, e a gente já organizou algumas atividades juntos, né? Inclusive no final do ano passado, naquela cúpula global lá da OGP. E então, estendemos o convite também para a nossa parceira internacional, a representante internacional, aliás, nacional, do Brasil, que é a CGU, a Controladoria Geral da União, que então é o organismo do governo federal que representa o Brasil nessa parceria, porque vocês lembram, essa parceria é composta tanto por membros nacionais, né, quanto por membros locais. Esses membros locais podem ser estados, municípios, ou outra forma de regionalização local de governos. E aí juntamos esses 4 entes, 2 municípios, um estado e o governo federal, e pensamos numa programação que fosse conjunta, né? A gente não queria, de alguma forma, as nossas atividades competissem, inclusive, com relação aos horários, dando oportunidade, inclusive, de muitos outros municípios, né, gestores municipais, além de organizações da sociedade civil e a população, de acompanharem uma diversidade de atividades e temas que foram discutidos durante essa semana. Então, a gente tentou criar uma programação com 3 formatos diferentes, onde as mesas compartilhadas eram aqueles momentos em que 2 ou mais entes debatiam sobre um tema específico, tinha um formato mais de mesa mesmo, com convidados, algumas com debatedores, e espaços para responder as perguntas pelo chat. Tivemos os painéis, que também tem um formato um pouco parecido com as mesas, mas eles foram organizados, alguns deles, né? Só por um ente, só pelo governo federal, para discutir alguns temas específicos, mais do governo, projetos relacionados ao governo federal, e tivemos as oficinas, e aí essas foram organizadas por São Paulo, porque a gente queria muito usar essa oportunidade desse evento, né, que acontece durante a semana, para realizar algumas das atividades que estavam previstas nas linhas de ação dos compromissos, né? Então, a nossa ideia inicial era fazer isso para os 4 compromissos, mas, infelizmente, a gente não conseguiu fazer uma oficina para o compromisso 4, por conta de uma questão de agenda, né? O tipo de atividade que a gente tinha pensado, a equipe que estava envolvida, que é de linguagem simples, não pôde
não pôde se dedicar a essa agenda naquele momento, mas nós já estamos reagendando essa atividade, enfim, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso quando compartilharmos as questões do GT4, e fizemos então uma oficina para o compromisso 1, o compromisso 2 e o compromisso 3. A oficina do compromisso 1, né, transparência dos contratos de licitações, foi conduzida pela Gabriela Blanchard, que é uma parceira da sociedade civil que não faz parte do Fórum de Gestão Compartilhada, mas ela faz parte desse GT e acompanha bastante a questão. Com apoio aí dos colegas da Secretaria de Gestão que compareceram, a gente teve uma participação interessante de gestores de outros municípios, especialmente também do governo federal, então foi um momento de troca interessante. Tivemos a oficina do GT2, que foi a de maior número de participantes, né, para a gente discutir, então, as ações voltadas para o plano de ação de comunicação e engajamento da população para o monitoramento da Agenda 2030. Tivemos alguns problemas técnicos nessa oficina, mas acredito que correu tudo bem. Daqui a pouco vocês vão poder compartilhar as impressões também sobre ela. E a outra oficina, a terceira oficina, que foi voltada para a discussão do mecanismo de comunicação dos conselheiros aqui da cidade de São Paulo, que, enfim, na ordem foi a primeira oficina, né, aconteceu dia 17, foi indo pela ordem dos compromissos. E que foi bem legal, porque a gente também conseguiu a participação dos conselheiros, né, de bastante conselheiros. Foi uma oficina que foi pensada em parceria com a Silvia do Delibere, a Clarice do ISPRO, e as colegas aqui da Controladoria Geral do Município. Então, foi feita realmente a muitas mãos. A gente discutiu bastante a metodologia dessa oficina, acredito que foi muito produtiva, foi muito legal. E estamos justamente no processo de consolidar, né, a partir dessas recomendações, observações, os produtos dessas oficinas. Bom, no total, né, das oficinas tivemos 133 participantes. Temos uma playlist da Semana de Governo Aberto no nosso YouTube, mas temos uma outra lista, né, onde esses vídeos também estão visualizados no portal do Governo Federal, que vocês também podem ter acesso. Eu compartilhei aqui com vocês o link da programação e dos vídeos da Semana de Governo Aberto, que estão lá no portal também da CGU, mas a gente tem os vídeos das oficinas também aqui na nossa playlist de Governo Aberto da de São Paulo, que está no YouTube, e então vocês podem acessar as gravações desses materiais. Acho que é isso. Se alguém quiser complementar aí sua experiência de participação na Semana de Governo Aberto, ou retificar alguma coisa que eu falei equivocadamente, o microfone está aberto. Não? Então tá bom. Queria dizer que eu gostei muito de... Eu gostei muito, enfim, não acompanhei as edições anteriores, não sei se vocês tinham acompanhado, deu bastante trabalho aqui para a gente organizar, mesmo contando com todas essas parcerias, né? Mas, enfim, desenvolver as peças de comunicação, fazer a divulgação, pensar nos convidados, mudar os convidados de última hora, enfim, um evento com 2 atividades foi bastante puxado, mas a gente curtiu muito fazer e esperamos que vocês também tenham curtido. A Emily comentou aqui que ela gostou de ter conhecido o pessoal de outras localidades que participaram, né, da oficina. É sempre interessante. A Emily foi até citada, né, numa matéria de jornal que as professoras escreveram. Sim. Eu fui, fiquei me sentindo tão chique. Mas foi muito legal. Eu não consegui acompanhar as outras oficinas, né, durante a semana, porque eu estava em viagem. Cheguei bem no dia que eu ia participar, quase. Mas foi muito, muito legal. Eu consegui pegar um pouco, né? O último dia geralmente é isso, uma sistematização ali de tudo que já rolou. Então, ter participado do último dia foi muito bacana por causa disso. Pude pegar um pouco do que foi a semana e gostei muito de conhecer o pessoal dos outros locais, né? E também de discutir sobre o governo local, que é uma coisa que eu também acredito muito. Foi bem bacana.
Então, vamos lá. A atuação também da Silvia e da Clarice na oficina que nós fizemos para o compromisso 3 também foi fundamental, porque teve um momento que nós dividimos em grupos, né, para fazer a construção, então foi muito bacana também as trocas que aconteceram. Então, vamos passar para o monitoramento do plano, pensando nas ações que foram realizadas aqui em abril e maio. Então, vamos para a turma do compromisso 1. Vamos ver quem está aqui conosco. Eu não consigo enxergar Tô todo eu mundo. aqui, a Luíse. Oi, Luiz. Fica à Oi, vontade, por pessoal. favor. Tudo bem? Boa tarde a todos. Na verdade, eu vou falar brevemente assim do nosso último período, né, que foi muito focado nessa semana de governo aberto. A gente, de fato, nossa oficina foi a terceira, nós tivemos o menor número de participantes, mas provavelmente é pela complexidade do nosso tema, ele é um tema muito técnico, que é sobre a transparência em contratos e licitações. Então, de fato, o maior número de participantes foram servidores públicos, mas foi uma participação muito interessante justamente pelo conhecimento desses servidores na própria oficina. Eles vieram com alguns pontos que eles acham de melhoria, em que o sistema pode, em que pode dar mais transparência aos contratos como um todo. Foi muito boa a participação do evento. A gente aqui da Secretaria de Gestão, a gente achou muito interessante o evento, como ele foi construído em si. O nosso também foi dividido depois em grupos, teve a participação bem forte do IGA, né, pela Gabriela Boechat e também do pessoal de Governo Aberto. A gente só parabenizou no nosso último encontro, porque de fato foi um evento muito importante, foi muito legal escutar a sociedade civil, mesmo em nome de servidores públicos, né? Mas foi muito interessante ter essa troca. E para nós da gestão foi muito interessante a gente poder ter esse contato com o Ministério da Economia por meio de um dos participantes, que inclusive ele compartilhou com a gente alguns links de como eles estão fazendo em termos de transparência dos contratos do governo federal, que eles já estão avançados, né? Hoje, uma das nossas frentes dentro do nosso compromisso é justamente a adaptação do município às novas demandas de licitações e contratos do governo federal. Então, a gente ter conseguido esse contato direto com uma pessoa que está ali no Ministério da Economia, para nós foi muito interessante também. A gente vai ver agora internamente como é que a gente vai fazer essa primeira troca, né, entre os entes, mas agora ficou que o IGA está fazendo a consolidação de todas as contribuições que tiveram no evento, e aí eles vão passar para a gente até dia 5 de julho. E aí, com isso, como nós já temos um grupo de trabalho dentro da Secretaria de Gestão, a gente vai pegar essas contribuições e vamos tentar, vamos responder a todas, né, independente de se a gente for integrá-las ou não, mas a ideia é que a gente agora escute, trabalhe em cima dessa contribuição que o pessoal do IGA vai nos entregar dia 5, e a gente dê esse feedback também para a sociedade civil como um todo. Esse foi o principal ponto, né, dos nossos últimos, porque agora a gente está entrando numa fase dentro da Secretaria de Gestão que é bem operacional em termos de transparência às licitações. A gente tem um grupo de trabalho que estão algumas coordenadorias dentro da Secretaria de Gestão, está a Coordenadoria de Bens e Serviços, está a Coordenadoria de Planejamento, a Coordenadoria de Parcerias do Terceiro Setor, também está a Arquipe, que cuida do nosso arquivo e também do sistema eletrônico de informações, que eu sei. Então, a gente está agora nessa fase de construção interna. Nós estamos validando internamente os normativos, a questão de como estruturar em formulários do SEI para que a gente comece a estruturar os dados dos contratos e das licitações. Então, a gente está muito agora nessa fase de estudos e testes. Então, essa fase provavelmente ela vai perdurar por mais algum tempo, né? Porque a gente está batendo internamente, mas a gente vai continuar reportando assim que a gente tiver novidades. Mas, de fato, agora a gente está muito numa fase de estudos e testes internos, para tentar dar mais transparência às licitações e contratos como um todo. E é isso. Eu só queria mais uma vez parabenizar todo mundo que participou pelo evento. Foi bem interessante mesmo a gente participar como Secretaria de Gestão. E é isso. Eu não sei se tem mais alguém do meu compromisso que esteja presente que queira dar alguma contribuição.
Ver como não li, não li uma. Ah, Silvia levantou a mão. Fica à vontade, Silvia. Gente, a leiga meio chata, mas eu vou falar, porque eu acho que a gente aqui tem um espaço de conversa mesmo. Como é que vocês veem e que tipo de processo vocês veem? Você falou do Ministério da Economia, né? E eu fico pensando com esses escândalos aí federais do FNDE, dos repasses para as prefeituras, para a construção de escolas, via pastores, etc. Um órgão como o FNDE, como é que entram essas transparências de contratos e controle social de contratos nesse tipo de estrutura, que tem um fundo e que tem repasses? Isso não é considerado contrato? É considerado, essa ideia de repasse é considerado contrato, não é? Eu tenho essa curiosidade aí, cidadã. Queria só, não sei se é parte do escopo, mas enfim, estamos aqui falando de transparência e governo aberto, queria trocar um pouco com vocês sobre isso. Nós levantamos, a gente está levantando quais são as modalidades e, teoricamente, verificando dentro da Secretaria de Gestão qual seria a coordenadoria responsável por cada tipo de modalidade de licitação. Em relação a repasses, a gente está validando ainda internamente, mas o entendimento é que cada órgão responde pelo seu. Então, como Secretaria de Gestão, a gente tem algumas coordenadorias que elas olham bens comuns, por exemplo, né? Então, elas vão responder por pregões, de bens comuns como um todo. Mas repasses é algo muito específico. Então, a gente ainda está vendo com o nosso jurídico como proceder em relação a isso. Mas, por exemplo, a nova lei de licitações e contratos, ela é muito nova, ela nem está em vigor ainda na Prefeitura de São Paulo. Então, de fato, a gente está aprendendo ainda com ela, a gente está seguindo a legislação federal, porque foram eles que colocaram a respeito, mas tem coisas que a gente ainda está validando internamente, principalmente em relação a questões jurídicas. O entendimento que a Secretaria de Gestão tem é que repasse é que cada órgão responde pelo seu, mas a gente ainda está fazendo essas validações. Pode falar, Camila. Não, eu queria só falar um pouco conceitualmente, que talvez o repasse tenha mais, para nós, município, tem mais a ver da forma como o dinheiro entra nos nossos caixas, né? Quando a gente fala de compras e licitações, tem mais a ver de como o dinheiro sai. Então, uma prestação de contas de como esse dinheiro sai, independente do fundo, forma como ele entrou na nossa receita. Então, realmente são uma entrada, outras saídas, são coisas bem diferentes, que é importante ter prestação de contas também, né, sobre essas entradas e saídas. Acredito que a Fazenda tenta fazer enfim, né, também não tem essa vinculação, viu, Silvia? Entrou 10 milhões, desses 10 milhões, esses 8 foram destinados a essas ações, porque entra ali, entrou na conta. E aí, alguns fundos, né, têm vinculação com tipos de gastos que você pode ter, e aí eles sim têm um pouco dessa correlação, mas isso não tem muita relação, tem mais a ver com prestação de contas, de modo geral, mas menos com exatamente os contratos e licitações de cada um desses processos. Então, termos conceituais são momentos muito diferentes que a gente lida na administração pública. Eu só queria fazer... a nossa dificuldade também de fazer esse mapeamento, né? Eu só queria fazer uma observação que, em termos do repasse, não, mas da prestação de contas, dentro da Secretaria de Gestão, a gente tem a coordenadoria de parcerias com o terceiro setor. E aí, sim, eles também estão envolvidos nesse projeto de transparência das licitações e contratações. E hoje, querendo ou não, a gente já faz essa prestação, mas é em forma de anexos, né? Tipo, a prestação está disponível no portal da transparência e tal, mas a gente está vendo justamente como estruturar, deixar ela em campos para que depois a gente possa extrair informações e deixar isso de um modo mais inteligente, mais fácil de identificação pela sociedade como um todo, né? Porque a gente tem essa consciência de que licitação, de fato, a gente precisa quebrar essa barreira e deixar pelo menos todo mundo na mesma linguagem para poder fazer essas cobranças corretas. Silvia, a gente te respondeu bem. Posso fazer um comentáriozinho? Rapidinho? Silvia, você mencionou o Ministério da Economia, realmente
parece incrível o que está acontecendo em nível federal, quando você vê no Ministério da Saúde, mas eu sou testemunha, porque eu já participei de vários eventos. O Ministério da Economia tem gente excelente, desenvolvendo sistemas, tentando levar a transparência, mas, assim, parece um mundo à parte, quando você vê que o ministro é aquele ser, Paulo Guedes, que parece que caiu de outro planeta, mas os funcionários do Ministério da Economia são excelentes. Então, são como os funcionários da CGU, a parte que está na direção, que é política, né? Então, está rolando mesmo isso que a Luísa acabou de relatar, de tentativa de tornar transparente, de tentativa de monitorar. E óbvio que a lei de licitações ela é federal, mas depois eu acho que cada município e cada estado vai fazer a sua, obedecendo às normas da geral, né? Só estou falando isso para a gente não perder muito a esperança que dias melhores virão, que tem gente boa no governo. Obrigada, Joia, Silvia, pela contribuição e Luiz pela explicação. Maria Camila também. Vamos seguir para o próximo compromisso. Maria Camila com a mão levantada, porque não baixou ou tem mais coisa? Eu não tinha baixado, mas vou aproveitar para falar o que eu estava escrevendo aqui, puxando a sardinha para o meu lado, né, que sou servidora pública efetiva, mas pensando em termos de conjuntura, né, da importância da gente ter burocracia, né, da gente ter não só normas e processos que deixam as políticas públicas mais difíceis de serem modificadas, como a saúde, a educação, para a gente não sofrer muitos retrocessos, de um lado, e do outro também servidores públicos efetivos, né, carreiras governamentais voltadas para tentar garantir que algumas políticas públicas elas tornem políticas públicas de Estado, não políticas públicas de governo, ou seja, que elas não sofram tanto com essas oscilações dos projetos políticos que são eleitos. Mas é outra reflexão aqui, a gente pode fazer um fórum de debate. Perdão, gente, esqueci o áudio. Vamos para o compromisso 2. Agenda 2030. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Acho que eu posso começar, então, com o compartilhamento do GT2A. Na última reunião, que agora eu não lembro em que mês que foi no fim de abril, né? A última reunião da FGC, 2 meses atrás, acho que foi, né? Eu não pude participar, mas a Marina participou aqui de CPEP, compartilhando um pouquinho. E ela mencionou que a gente ia dar uma olhada nas linhas de ação dos marcos 2.1 e 2.2, por conta principalmente de um processo de reestruturação que eu observo a Sampa está passando por. E aí, na nossa reunião do GT2A, do dia 6 de maio, a gente passou pelas linhas de ação e a gente conseguiu repactuar. Vocês estão me escutando bem, né? Agora, acho que alguém tinha travado, mas agora voltou. A gente conseguiu passar pelas linhas, a gente repactuou, então, e validou no âmbito do grupo. A lógica dos 2 marcos continua exatamente a mesma. O que a gente fez foi mais reorganizar as linhas e descrever um pouco de uma maneira um pouco mais sucinta e rever também um pouco dos prazos. Aí o foco para as atividades do GT2A agora em 2022 são, primeiramente, o mapeamento dos planos setoriais, que a Secretaria da Fazenda está liderando, e a gente tem o prazo agora do fim de junho para eles finalizarem. E a nossa próxima reunião vai ser agora na primeira semana de julho. Imagino que a gente vai passar por isso durante a reunião. A gente também vai pesquisar sobre iniciativas, experiências de comunicação, de planos setoriais, em diferentes governos, seja no nível subnacional, nível nacional, para a gente ter diferentes ideias para conseguir seguir com o marco 2.2. E a gente também vai fornecer informativos sobre o monitoramento da Agenda 2030, que a gente vai, inclusive agora, não sei quem de vocês acompanha a comissão, mas a gente vai ter, né, um ciclo anual de monitoramento junto aos órgãos, que tem ações do plano de ação para a implementação da agenda, para além dos indicadores da agenda municipal que fazem parte do Observa. A gente vai publicar um relatório em setembro, e aí o foco desse ano também vai ser conseguir discutir
como está sendo esse processo no âmbito do GT. Estou vendo aqui minhas anotações. Eu acredito que é isso mesmo que a gente avançou nos últimos meses. Se alguém do grupo quiser compartilhar ou complementar em algum aspecto, fique à vontade. Não, eu queria só falar que a gente estava agradecendo muitas pessoas que ajudaram na Semana de Governo Aberto e não agradeceu o Wagner e os colegas da Secretaria de Relações Internacionais, que foram parceiros da organização também, e especialmente na condução da oficina do Compromisso 2, né, que só aconteceu por conta dessa parceria com a Secretaria de Relações Internacionais. Então, muito obrigada, Wagner, Jefferson e equipe. É isso. Obrigado, Camila. A gente também agradece pelo apoio e parceria. Foi super bom ter realizado, né, essa oficina, apesar do trabalho que dá. Sempre dá trabalho realizar eventos, né? A gente aqui já está um pouco acostumado com isso, mas ao mesmo tempo é gostoso poder ter esse momento de compartilhar conhecimento. E esse momento específico nosso, parte do nosso compromisso, né? Marco 2.3, principalmente, que é de elaboração e implementação de um plano de comunicação e engajamento, né, da Agenda 2030. Então, nesse momento, a gente pôde receber alguns subsídios, né, de colegas, tanto de São Paulo e de fora, para a gente poder começar a pensar esse plano de comunicação e engajamento da Agenda 2030 aqui para a gente. Né? E tem um outro marco que também faz parte do GT2B, do qual estou representando aqui hoje, que são as ações de formação, que a gente também avançou bastante nesses 2 últimos meses. Inclusive, teve o curso, né, que foi lançado no âmbito da Semana de Governo Aberto também, que a Flávia também esteve à frente, junto com a Gabi Chabu, que é da equipe de Governo Aberto, que é o curso de monitoramento e avaliação, né, da Agenda 2030 nas cidades ibero-americanas. É um curso também que foi concebido no âmbito de uma parceria internacional com a Rede de Cidades UXE, né? Então também tem participação da Secretaria de Relações Internacionais, da qual eu faço parte. E no GT2B a gente também teve essa questão de pactuação de prazos de algumas ações, muito em torno da virada ODS, né? Que ela engloba várias ações no nosso plano de comunicação e engajamento, que na verdade é o grande marco que a gente está considerando aqui em relação a esse propósito. E a virada ODS, ela não é só um evento, né, que vai acontecer inclusive no mês que vem, né, 8 a 10 de julho no Ibirapuera e espalhado por toda a cidade. Depois até compartilho o site da virada aqui no chat para vocês poderem acompanhar melhor. Mas a virada ODS tem diversas frentes, né? E algumas dessas frentes, como o Prêmio ODS, Agentes ODS, a gente repactuou, né, o prazo, né, de entrega dessas ações, né? Porque a virada ODS, como a gente discutiu até no GT, ela era para ser um marco, né? Ela não é para ser apenas um evento. Então, é algo que vai dar um pontapé inicial, um modo turbo, vamos dizer, nas ações de comunicação e engajamento na Prefeitura em relação à Agenda 2030. Eu acho que, em termos gerais, é isso. Em relação a outras ações de formação, além dessa que eu mencionei, né, que tem na EMASP, é um curso, né, EAD, dado de forma assíncrona, inclusive novas turmas estão sendo abertas, eu acho que vocês podem estar acompanhando, né, pelo site da EMASP, a disponibilização de turmas. Tem as ações também que estão lideradas pela Uma Paz, né, pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente, em relação a escolas sustentáveis, formações de professores e também os cursos que a própria Uma Paz disponibiliza, né, no seu portfólio. Acho que, em termos gerais, é isso. Eu não sei se tem mais alguém que queira contribuir. Temos 2 mãos levantadas, Gabriela primeiro e depois a Silvia. Eu levantei a mãozinha, na verdade era só para contar que a gente tem tido um número de inscrições bem interessante do curso ODS, né, pela EMASP, o curso de monitoramento e avaliação.
né? Então, na primeira turma foram mais de 700 inscrições, na segunda turma mais de quase 600 inscrições, e que então por isso a gente abriu inclusive uma turma extra, então que eu ainda não sei quantas inscrições foram, porque fechou as inscrições nessa segunda ou terça-feira, mas então a gente já está na terceira turma, uma turma extra, e a próxima turma abre inscrições no dia 5 de julho, para coincidir, né, com a virada ODS. Então, as inscrições para a quarta turma estarão abertas durante esse período aí, durante a virada ODS, e a gente também pode aproveitar, Wagner, essa oportunidade para fazer uma divulgação aí do curso. Era só para complementar essa informação. Obrigada, Gabi. Silvia, por favor. Não, duas coisas rápidas. Primeiro, contar, né, lembrar que a Gabriela apresentou no GT resultados preliminares da pesquisa sobre os objetivos, né, sobre a Agenda 2030, sobre ODS, né, e ainda está em aberto o questionário, né, Gabi? Junto aos colaboradores da prefeitura, e está bem interessante já os resultados preliminares, então estamos ansiosos aí para quando a pesquisa fechar a gente ver esses resultados. E a segunda coisa é que eu sei que é um assunto interno do GT, mas acho que é uma oportunidade aqui, Wagner, que eu não ficou claro para mim, porque a próxima reunião do GT é na véspera da virada. E aí eu não sei se a gente mudou de data ou se a gente manteve, mas eu estou achando que para vocês vai ser praticamente impossível, né? Então já não sei mais o que a gente vai fazer no dia C. Silvia, eu tenho quase certeza que a gente mudou, mas eu preciso verificar aqui na agenda. Acho que a reunião não é do GT, é do outro GT, não é, com a Flávia? Sim, gente, é do GT 2A. Tá. Do Marco 2.1, que é do monitoramento e engajamento, e do Marco 2.2, que é do mapeamento dos planos setoriais e a página de integração. O GT 2B ficou em agosto, porque a gente está intercalando. Ai, que bom, que bom. Obrigada por lembrarem. Aproveitando, já que eu estou com a fala, eu esqueci de mencionar duas coisinhas. A primeira é que, assim como a Luísa mencionou, né, que na oficina eles estão preparando um registro, né, do que aconteceu, a gente também está fazendo o mesmo. A gente está na fase de revisão e diagramação para a gente poder depois compartilhar com todo mundo, inclusive depois colocar à disposição da equipe de governo aberto para colocar na página, né, para que todos tenham acesso. E outra informação em relação a um ganho, né, que a gente obteve também na oficina, foi que a partir dali também a gente apresentou, né, a virada ODS, mesmo com os problemas técnicos, né, que ocorreram, mas a gente teve várias contribuições e a partir dos participantes que estavam ali presentes, também muitos aderiram também à virada ODS e estão fazendo parte da programação, tanto da programação no Ibirapuera como na programação nos céus. Então, foi bastante exitoso, assim, exitosa a experiência da oficina, não só pelos inputs para o plano, mas também para essa missão, assim, de véspera que é a virada ODS. É isso, gente. Mais alguma pergunta sobre o GT2? Senão a gente já passa para o 3. Então, vamos lá. Sobre o GT3, que é o GT de fortalecimento, que é o compromisso de fortalecimento dos conselhos, né? Bom, com relação a esse compromisso, a gente tem a questão da eleição dos conselheiros participativos municipais, que a equipe está preparando. Até agora, no começo, né, da reunião, a Geo e a Maria Camila trocaram aí uma ideia sobre as coisas que estão acontecendo. Tem um espaço de participação da sociedade civil dentro dessa comissão que vai ajudar nesse processo de eleição. Maria Camila, você quer explicar um pouquinho como que está esse processo? Ou a gente pode seguir aqui com as outras linhas de ação? Bom, lembrando, a gente está na mesma sala e aí fica dando eco entre nós. O
compromissos de fortalecimento dos conselhos, então ele tem, né, 2 compromissos mais voltados para os conselhos participativos municipais, depois a gente estendeu, né, não só para os participativos municipais, mas para todos os participativos, né, mas tem um específico que é auxiliar naquela transição entre o Conselho Participativo Municipal e o Conselho de Representantes, que, como vocês já sabem, é uma questão legal e política que transcende aqui a nossa equipe, mesmo a prefeitura, com relação à regulamentação e funcionamento. Então, a gente tem acompanhado os poucos, né, andamentos que tem nessa questão. Então, recentemente houve, inclusive, uma reunião que o vereador Trípoli requisitou da Rede Nossa São Paulo, junto ao secretário da Casa Civil, Fabrício Cobra, para cobrar andamento não só disso, mas da questão da eleição do CPMs também. O Fabrício deixou evidente que, infelizmente, a gente não tem nenhuma influência agora sobre isso. Então, vamos tocar, sim, a eleição dos conselhos participativos municipais, como estabelecido ali pelo decreto do prefeito, que ela tem que acontecer até o dia 31 de agosto. E tem sido difícil colocar esse processo em pé. Como vocês sabem, os conselhos participativos municipais estão bem desmobilizados. Então, uma tarefa, por exemplo, que a gente tem, que é primordial para esse processo acontecer, é montar, além de uma comissão eleitoral central, 32 comissões eleitorais locais, das 32 subprefeituras, com participantes do governo da cidade civil. E os indicados da cidade civil não podem ser os próprios conselheiros, mesmo que eles não queiram concorrer à reeleição, não podem ser esses conselheiros. Então, e a gente também, né, vocês receberam e-mails, mensagens até no WhatsApp essa semana, convidando para participar dessa comissão eleitoral local, porque a gente realmente está bastante preocupado com isso. Mas a nossa expectativa é que a gente consiga esses representantes e alinhar tudo até o começo da próxima semana. E aí é isso, gente, muitas idas e vindas de processos, tem 32 processos administrativos cuidando desses representantes, mais de 20 subprefeituras mandou a resposta, pouco depois do prazo, mas mandou, mas nem todas elas atenderam, né, ao estabelecido pelo decreto da composição dos representantes. Então voltamos com boa parte desses processos também ontem para eles responderem. E aí tem isso. E entre essas idas e vindas tem uma questão importante a ser resolvida também, que é do sistema de votação, porque a gente não pode utilizar o mesmo sistema que foi utilizado na eleição de 2019, porque esse sistema ele é alimentado com informações de eleitores, que é da cidade de São Paulo, que é fornecido pelo TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Só que o TRE se negou a fornecer novamente essa informação, alegando que isso violaria a LGPD, vou muitas siglas, Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, que foi criada em 2018, mas a vigência dela efetivamente começou em 2020. Então, por isso que ela não afetou o processo de 2019, está afetando agora. A nossa empresa pública de tecnologia, chamada de Prodan, está com tratativas com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para encontrar alternativas para lidar com isso, inclusive um regozinho, como faz com que esses sistemas se comuniquem, de forma que não precisa a Justiça Eleitoral fornecer uma base, sim, a gente acessa totalmente por meios técnicos, mas as tratativas ainda estão acontecendo, a gente está muito preocupado com essa questão do sistema e explorando outras possibilidades, como o sistema base de CPF, usando com dados da Receita Federal, ou, enfim, não queremos fazer eleição necessariamente presencial com voto em papel, né? Porque, enfim, teríamos recursos de fazer de formas diferentes, então estamos ainda explorando essas possibilidades. Mas tudo está caminhando, então esperamos ter essas devolutivas e decisões até a próxima semana e já convocar a primeira reunião da Comissão Eleitoral Central, aprovar o edital, publicar o edital com todas as datas e etapas do processo. Então, quem quiser acompanhar esse processo mais de perto, mesmo como observador, né, tem essa possibilidade também. Obrigada, Maria Camila.
Bom, então é isso mesmo, a gente não conseguindo executar as questões que estavam acerca do marco número 1, nós estamos apoiando e trabalhando na eleição do conselho. E com relação aos demais marcos do nosso compromisso, as formações estão acontecendo, as formações do programa Agentes de Governo Aberto, elas se estendem até o dia 31/8, né? Mas a gente já teve uma prévia da quantidade de conselheiros que participaram das oficinas do programa no primeiro mês, no mês de maio. Foram 26 conselheiros. Nós estamos com uma ação agora que nós vamos ter uma reunião coletiva com coordenadores de conselho. Quando eu digo coordenadores de conselho, estou falando da pessoa que fica aqui na prefeitura e que coordena os conselhos de determinada secretaria, para a gente fazer uma disseminação maior das oficinas e tentar fechar turmas específicas para as oficinas do programa. Nós temos as formações que foram propostas pela Secretaria de Fazenda, elas foram realizadas no mês de maio. Nós tivemos 2 rodadas, uma feita pela EMASP, da Escola de Administração aqui da Prefeitura, e uma outra oficina realizada, uma outra formação realizada aqui pela nossa plataforma do Programa Agentes de Governo Aberto. Na da EMASP, nós tivemos participação de mais de 100 pessoas, né? Até o Sandro vai solicitar para a EMASP uma comprovação desse número de pessoas, para a gente poder arquivar aqui no nosso histórico da realização, e a que foi realizada pela plataforma do Agente de Governo Aberto, inclusive no período noturno, né, nós tivemos apenas 2 participações dentro da oficina. Então, essas 2 oficinas propostas por Fazenda foram realizadas nesse período. A formação que está sendo fornecida pela oficina municipal, que é destinada a conselheiros, ou quem quer ser um conselheiro, elas continuam acontecendo, é uma grade de aulas que vai até o mês de agosto, né? Então, tem um material que foi disponibilizado na ficha de monitoramento mensal, que tem todas as grades de curso. A frequência nos cursos da oficina municipal tem sido bem grandes. Tem dias que a primeira aula teve 96 pessoas participando, nós tivemos uma aula no início do mês, finalzinho do mês de maio, que nós tivemos 55 participantes. É claro que ao final de todo esse processo nós vamos ter um relatório mais geral com cada uma das aulas, o número de participações. Então, com relação às formações propostas, elas estão acontecendo também, estão cada uma dentro do seu prazo. E aí a gente vai fornecendo informações à medida que elas vão acontecendo. Com relação ao mecanismo, né, para a integração dos conselhos, nós realizamos a oficina na Semana de Governo Aberto. Dentro do GT, aqui a equipe preparou uma sistematização de tudo que saiu da oficina. Quando nós tivemos a reunião do GT, dentro do mês, nós disponibilizamos esse material, contamos como foi. Então, isso faz parte também dos materiais que estão disponibilizados dentro do trabalho do grupo. E agora nós estamos numa etapa de mapeamento dos conselhos que existem dentro da prefeitura. Secretarias, todas as secretarias que têm algum conselho vinculado, elas receberam um SEI, né, com um formulário de preenchimento. Elas têm até o dia 30 deste mês para mandar as informações para a gente. Tá? Então, são 2 ações que estão acontecendo dentro desse mês com relação ao trabalho que vai ser realizado dentro aqui do compromisso. Com relação ao projeto Diálogo Aberto, nós tivemos, né, a execução do diálogo, nós tivemos a etapa de pesquisa com as pessoas que participaram do Diálogo Aberto, agora dentro do Participe Mais. A Gabriela fez uma explanação para todos do GT, e nós chegamos à conclusão que seriam necessários, como a participação foi baixa dentro do espaço do Participe Mais, teve a proposta de se fazer oficinas nas subprefeituras, para que a gente pudesse estudar mais e pegar mais contribuições antes de começar o redesenho do projeto. Só que nós, aqui, em função da eleição dos conselhos participativos municipais, nós vamos fazer essa etapa de oficinas sobre o diálogo pós-eleição dos conselhos participativos. E por quê?
porque os pontos focais que vão trabalhar na subprefeitura em função da eleição dos conselhos são os mesmos pontos focais que trabalham em diálogo aberto conosco. A gente não enxerga esse adiamento como um prejuízo para o nosso trabalho, porque nós ainda estamos dentro do escopo desse desenho, né? E para a gente poder também maximizar essa mão de obra e acelerar o que precisa para se efetivar a eleição dos conselhos participativos municipais. E dentro deste mesmo compromisso, né, nós estamos iniciando aqui uma etapa de benchmarking sobre prestações de contas regionalizadas, até mesmo para agregar valor ao redesenho, né, do diálogo aberto, que essa é a proposta dele, um exercício de prestação de contas e participação, pensando de forma regionalizada. A Gabriela está aqui na reunião com a gente, que está mais à frente desse processo do diálogo aberto. Estão aqui conosco também o Matheus, que está trabalhando com a Gabriela nesse redesenho, e o Juan, que trabalha com a gente dentro do plano. Equipe, por favor, fiquem à vontade para dar as contribuições ou passar algo que eu ainda não passei sobre o compromisso 3, por favor. Não, acho que era isso mesmo, Paty. Era isso mesmo, a gente está nesse momento, eu só até chamei o Matheus para vir para a reunião, porque a gente está nesse momento desenhando o benchmark, então a gente vai se reunir, a gente agendou reuniões com Osasco, com Curitiba e com Diadema, que são municípios que têm experiências de prestação de contas regionalizada, projetos nos quais a gente pode se inspirar. Então a gente agendou reuniões e está estudando um pouco mais, né, o que já tem feito nesse campo. Inclusive, se vocês conhecerem outras experiências, Silvia, Armando, Joia, Emily, pessoal da sociedade civil, tiverem outras referências, né, de experiências de prestação de contas regionalizada, conheçam outros municípios que façam esse tipo de projeto, por favor, nos avisem, passem para a gente tentar entrar em contato para conhecer mais a experiência, para a gente entender melhor e poder reformular o diálogo aberto da melhor forma possível. Obrigada, Gabi. Alguém tem alguma dúvida? Alguma colocação? Eu coloquei, Patrícia, eu não entendi mesmo esse ponto de prestações de contas regionalizadas. O que seria isso? É que o diálogo aberto ele acontece no âmbito das 32 subprefeituras, então dividido pelas subprefeituras. Esse é o nosso conceito de regionalização, é quando você faz esse exercício de prestação de contas pensando em determinada localidade. O diálogo hoje ele acontece no âmbito das 32 subprefeituras. Não, entendi, mas o porquê do marketing com Osasco e Diadema, eles têm subprefeituras também? Não necessariamente. Só que o que acontece? Tem prestação de contas, quando a gente fala também regionalizada, pensando em áreas finalísticas, né? E pensando, e para a gente poder ter essa troca, esse olhar diferenciado, porque a gente conhece o diálogo do jeito que ele é desde 2017. E vendo ações, por exemplo, de Osasco, que nós procuramos, que é o Visão 360, eles têm um exercício de prestação de contas, porém não está regionalizado por região da cidade, mas sim por atividades dos órgãos, né? Então, uma das coisas que foi muito questionada dentro do diálogo aberto é aquela questão de que quando a gente vai para o ambiente das subprefeituras, a gente trata mais de ações de zeladoria. Então, a percepção que se tem é que falta ainda informações pensando em serviços finalísticos da prefeitura, sobre educação, saúde, equipamentos na região. Por isso, esse estudo e essa troca com outras prefeituras para entender que mecanismos eles possuem, que prática de trabalho, inclusive, eles têm para chegar nesse nível de prestação de contas que proposto em cada uma das cidades. Entendi. Então, eu não tenho muito conhecimento, mas eu ouvi dizer que Santo André tem feito esse tipo de prestação de contas com os cidadãos bem detalhado, e acho não, com toda certeza deve ser área finalística, né?
Não deve ser regionalizado, mas talvez seja bom dar uma pesquisada, né? Excelente, vamos incluir. Você tem algum contato com o pessoal de lá, Joy? Não, mas eu posso conseguir. Um vice-presidente nosso do observatório mora lá e tem esses contatos. Eu posso perguntar para ele. Ah, excelente. Assim a gente já pega aqui meio caminho para conversar com alguém de Santo André, para a gente poder ter essa conversa. Agora, só assim, mais uma dúvida ou mais um palpite. É um pouco difícil na estrutura que nós estamos atuando e que a gente tem tentado mudar. Se não se regionalizar o orçamento, é difícil mesmo obter essas informações, né? Eu falo assim, eu falo pelo observatório mesmo, né? A gente tem aquela ferramenta Cuidando do Meu Bairro, que foi desenvolvida pela USP na prefeitura, e você não consegue regionalizar, aqui no município de São Paulo, nem 10% das rubricas do orçamento. Ou seja, é um desafio e tanto, porque quando se fala de zeladoria, você está falando do orçamento que vai para a subprefeitura. Quando você fala de finalístico, tem que resgatar em todas as áreas o que foi para cada subprefeitura. E assim, uma vez um secretário de gestão me disse que tem uma questão política na hora de se divulgar, em termos de dinheiro, quanto foi para cada localidade. Enfim, são só reflexões, Patrícia, porque isso me interessa muito, essa questão de regionalizar o orçamento para que as subprefeituras tenham mais o que oferecer, mais o que cobrar e mais o que prestar contas para o cidadão da localidade. Obrigada, Joia. Aqui, a equipe que está com o nome de Gabriela levantou a mão. Boa tarde, pessoal, estão me ouvindo? Eu sou o Matheus, residente de gestão pública, estou junto com a Gabriela no projeto de diálogo aberto, né? E só para complementar um pouco o que a Patrícia falou, desculpe se eu já falar coisas que foram ditas, né? Porque eu cheguei agora na reunião, mas pensando nesse benchmarking do diálogo aberto, a gente está trazendo esse diálogo com essas prefeituras justamente para pensar nessa prestação de contas regionalizadas, né? E aí até comentaram no caso de Santo André, né? Então a gente vai fazer reuniões, já amanhã a gente vai ter uma com Diadema, que eles fazem justamente um relatório onde não é só falar de zeladoria, ou de onde está o buraco, ou de problemas desse sentido. Eles conseguem fazer nos relatórios deles realmente mostrar o que foi feito em relação à saúde, educação, em cada área, ou no caso deles, eles dividiram por região do município, né? Então acaba sendo uma coisa que mostra mais para o cidadão como que o município ele realmente trouxe, né, os seus resultados lá, e não ser uma coisa simplesmente setorizada, né, de cada área, de cada secretaria falar o que fez, né? Então são experiências como essa que a gente está tentando buscar para ver o que a gente pode fazer em conjunto e melhorar esse tipo de prestação de contas para ser efetivamente regionalizado, né? E não ser só um processo de mostrar o que foi feito de zeladoria. Acho que é um pouco disso. Inclusive, só para fazer um acréscimo, né? Quando essa ideia de benchmarking, né? Você procurar outra prefeitura que tem uma ação que de repente não é igual à sua, mas que você pode procurar entender como ela é feita, foi bem exitosa no segundo plano, porque a equipe do Orçamento Cidadão, né? O GT que estava cuidando da reformulação do processo, teve uma troca muito interessante com o pessoal de Curitiba, do Fala Curitiba, para entender o processo deles, como que acontecia. E foi aí que começou a surgir ideias para o orçamento cidadão, para essa construção que hoje foi que deu origem, né, ao que é o orçamento cidadão hoje. Então é uma boa ideia, porque a gente começa a mesclar o que acontece dentro de cada uma das outras localidades e acaba fortalecendo as ideias para quando a gente vai desenhar um projeto novo. Vamos lá, né? Eu estava lendo aqui eu parei para ler o chat para ver se eu tinha esquecido de pegar alguma pergunta, hein, gente? Levantem a mão, por favor. Então, vamos passar para o compromisso 4.
Gente, como eu falei no começo aqui, a Marília e a Miriam não estão, as representantes da Secretaria de Saúde não estão participando dessa conversa hoje, porque a Marília está de férias e a Miriam pegou Covid e está afastada. A Ana Maria, que acompanha pela Secretaria de Educação o marco 3 do compromisso, pode falar daqui a pouquinho. Mas, em resumo, nesse compromisso, nós temos 3 marcos de responsabilidade da Secretaria de Saúde, um da Secretaria de Educação. Os 2 primeiros da saúde são voltados para desdobramento de dados, ou seja, lembra aqueles dados relacionados à internação de Covid, à morte de Covid, que a gente falou, que eles não estavam desagregados, ou seja, eram dados gerais, que não estavam regionalizados, não tinha raça, não tinha sexo, não tinha faixa etária, enfim. Eles começaram a trabalhar esses dados, mas estão com um problema, pensando, né, junto com a coordenação de vigilância sanitária, uma tecnologia para lidar com essa questão desse desdobramento também e esse fornecimento dessa informação para a população. Né? Hoje eles têm um painel de Covid e tem esses dados agregados lá, relacionados também às síndromes respiratórias, mas eles já estão trabalhando nessa solução, tanto na questão de dados de mortes, né, de modo geral, mas também de internações. Eles, assim como nós, passaram por uma transição de secretário, então eles tiveram que fazer algumas explicações novamente do compromisso, daquilo que as equipes tinham se responsabilizado anteriormente, o que implica isso, enfim. Então, estão fazendo essa nova rodada de conversa com os novos coordenadores ali da coordenação de assistência hospitalar, por exemplo. Enfim, fizeram esses diálogos e eles também já fizeram um processo relacionado ao 4º marco, que é como que a gente comunica expressões tão técnicas, difíceis, né, relacionadas à Covid para a população, que foi fazer um mapeamento desses termos técnicos e jargões que são utilizados, tanto pelas redes sociais deles, quanto pelas nossas redes sociais também, né? A gente abriu uma caixa de perguntas lá, mas eles também levantaram todos os pedidos de Recife e também os pedidos de ouvidoria relacionados a isso, fizeram esse mapeamento e passaram essa lista para a equipe da Coordenação de Vigilância Sanitária, para elas ajudar eles a explicarem, a equipe que acompanha, né, a explicarem conceitualmente o que são esses termos, e o próximo passo vai ser essa oficina que a gente agendou hoje, né, para o dia 20 de julho, entre as 10 e as 12 horas, que vai ser com uma equipe que tem na Secretaria de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo, que a gente chama de SMIT, tem a equipe de linguagem simples. Então, olha que maravilha, tem uma equipe na Prefeitura de São Paulo preocupada com isso, em tornar a forma como nós, gestores públicos, comunicamos para a população as questões relacionadas à política pública de forma simples, né? E a gente vai fazer uma oficina voltada para esses termos técnicos, jargões, já mapeados da área da saúde, com foco em Covid-19, para pensar, então, como que a gente poderia simplificar, porque uma das entregas importantes desse marco, inclusive, é um glossário, enfim, peças de comunicação estão lá. Então, esse é o panorama do andamento desse compromisso. É o único compromisso que a gente tem, que, né, boa parte dele é entregue esse ano. E uma outra parte importante também, a Ana Maria pode falar daqui a pouco também sobre os avanços, é o que seria o impacto de Covid-19 na frequência dos estudantes, na reprovação por frequência dos estudantes, mas isso já sabem, a gente expandiu um pouco mais o olhar, né, para olhar não só a questão da reprovação por frequência, mas também para pensar em diversas estratégias, né, que foram realizadas aí pelas equipes da Secretaria Municipal de Educação, para evitar, né, mitigar esse impacto. E aí a Ana Maria pode falar sobre isso agora. Olá, boa tarde a todos. Pontuando, né, continuando o que a Maria Camila ela já colocou, então a gente está fazendo essa análise dos dados dos alunos retidos por falta dentro do período de pandemia. A gente fez uma análise prévia a partir dos microdados de matrículas que já foram publicizados com a devida anonimização dos estudantes dentro do portal dos dados abertos. Ele já é um dado que a gente já publica anualmente,
a gente publicou de 2021 no finalzinho de abril. A gente já fez, junto com a nossa área técnica, a desanonimização, na verdade, para entender quem são esses estudantes, onde eles estão, em quais unidades escolares. E a gente passou agora para a nossa outra área técnica, que é a área pedagógica, para a gente tentar localizar esses estudantes no sentido qual foi a vivência deles. Obrigada, Maria Camila. Exatamente, a anonimização é retirar os dados pessoais para que esses alunos eles não sejam localizáveis. Então, a gente passou para a nossa área pedagógica, e a área pedagógica agora a gente está procurando esses estudantes, tentando entender qual o histórico que eles passaram dentro da rede para serem reprovados por falta, e tudo que a gente tentou fazer, e hoje o que a gente está fazendo para a mitigação desse resíduo da pandemia que ficou. Acho que é isso. Alguma dúvida? É engraçado que a gente tinha acabado de falar de linguagem simples, Ana Maria. Aí eu falei mitigar, ao invés de diminuir. E aí você veio e explicou mais umas questões relacionadas a dados, que também são técnicas. Eu falei, putz, a gente usa muito expressões técnicas aqui. E aí eu tentei traduzir aqui o que é anonimização. Enfim, vamos aprendendo aqui com vocês também. Perfeito. Se alguém tiver alguma dúvida também, a gente pode falar um pouco mais sobre esse processo. Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar sobre o compromisso 4? Não, dou uma, dou duas, dou três. Informes. E assim a gente já termina a reunião. Gente, de informes, eu já dei o primeiro, né, falando da plataforma do Obras Abertas que foi lançada hoje. E a gente tem um informe que as oficinas do Programa Agentes de Governo Aberto continuam acontecendo. O calendário ele é atualizado de tempos em tempos, então todas as oficinas estão sendo registradas no nosso calendário e precisamos de ajuda, colaboração para espalhar aí essa notícia, né? Contribuir, divulgar para os órgãos e para as pessoas que vocês conhecem. Nós estamos tendo relato de oficinas com bastante pessoas, né? Então, a gente está aguardando terminar a etapa de fiscalização do mês de maio para a gente ter um apanhado geral aí de quantas oficinas já aconteceram e qual o número efetivo de público dentro deste espaço da prefeitura. Então, esse era o nosso informe. Se alguém tiver alguma organização da sociedade civil, alguma secretaria quiser dar algum informe, algum recado, por favor, fiquem à vontade. E aí a gente finaliza a nossa reunião do fórum. Então, gente, acredito que é isso. Estão todos liberados e continuamos à disposição. Se surgir dúvida aí depois da reunião ou no meio do caminho, a gente está aqui para conversar e esclarecer. Tá bom? Muito obrigada a todos e todas. Estão liberados. Tchau, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigada. Um abraço, pessoal. Boa tarde. Tchau.